Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jesus à Luz Divina, aqui em Itaquaquecetuba. Antes de eu gravar a sequência desses vídeos sobre o cristão homoafetivo, eu preciso que você comente os vídeos e compartilhe os vídeos para nos ajudar, tá certo? Então, quando nós vamos tratar sobre a questão da homoafetividade com alguém que vive nessa situação, e até o movimento, usa esse texto entre Davi e Jonathan. E eles usam esse texto para dar respaldo à relação homoafetiva, dizendo que Davi e Jonathan tinham um relacionamento homoafetivo. Mas vamos dar uma olhada no texto para ver se isso confere mesmo. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 diz assim: Depois desta conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonathan e Davi, que Jonathan tornou-se o seu melhor amigo. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro aqui é que o texto está dizendo que eles se tornaram melhores amigos, e não que iniciaram um relacionamento homoafetivo. Versículo 2: Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Versículo 3: E Jonathan fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Então, o versículo 3 diz que eles fizeram um acordo, ou seja, que eles fizeram um pacto de amizade, uma aliança de amizade. E para celebrar esse pacto, para celebrar essa amizade, olha o que Jonathan fez para dizer, olha, a nossa amizade, o nosso pacto de amizade, ele está sendo celebrado e eu vou dar prova dessa aliança que eu estou fazendo com você. Olha o que Jonathan faz aqui no versículo 4. Jonathan tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Então, para dizer o seguinte, olha, Davi, essa aliança que nós estamos fazendo aqui, eu vou ratificar. E para isso, eu vou te dar o meu manto, eu vou te dar a minha túnica, eu vou te dar a minha espada, eu vou te dar o meu arco e o meu cinturão. Para dizer o seguinte, o acordo está celebrado. Ou seja, um acordo, um pacto, uma aliança de amizade entre os dois. E uma amizade que foi uma amizade duradoura e uma amizade que ambos se protegiam, que ambos se defendiam, que ambos se ajudavam da maneira que eles poderiam. Agora, além desse texto, também é usado um outro texto que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 1, e o versículo de número 26. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Não, é 2 Samuel, capítulo 1, e o versículo 26. Olha o que diz 2 Samuel. Vamos ler primeiro o versículo 23. Esse versículo de número 23. Saul e Jonatas, muito amado, nem na vida, nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que o leão. Aqui fala da morte de Saul e Jonathan. Agora olha o versículo de número 26. Como estou triste por você, Jonathan, meu irmão. Como eu lhe queria bem, ou como eu lhe amava. Sua amizade era para mim mais preciosa, olha só, mais preciosa do que o amor das mulheres. Nessa parte aqui, é que quando a gente vai dialogar com
as pessoas que vivem em situação de homoafetividade ou situação de homossexualidade, eles pegam esse trecho do versículo para dizer, olha, tá vendo? A Bíblia está ratificando o relacionamento homoafetivo porque Jonathan e Davi tinham um relacionamento homoafetivo, porque diz que Davi amava a Jonathan mais do que o amor das mulheres. Agora vamos ver uma coisa interessante para entender essa palavra amor que é usado aqui nesse texto. Lá em Gênesis capítulo 22 e versículo 2 diz que Abraão amava Isaque. Gênesis 37 versículo 3 diz que Jacó amava José. Lá em Rute 4,15, Noemi e Rute se amavam. Em Juízes 14,16 diz que Sansão e Dalila se amavam. Elcana e Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, diz que eles se amavam. Agora, em todos esses textos aqui onde a palavra amor aparece, ela não tem a conotação homoafetiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mesma palavra amor que aparece aqui é a mesma palavra amor que aparece aqui no versículo de número 26, que Davi diz que amava, o amor que ele tinha por Jonathan e Jonathan por ele era mais precioso do que o amor das mulheres. É a mesma palavra que é usada aqui para Abraão, para Isaque, para Jacó, para José, para Noemi, para Rute, para Sansão, Dalila, Elcana e Ana. É a mesma palavra amor aparece aqui. E nenhum desses textos aqui, a palavra amor, quando ela aparece, ela tem conotação homoafetiva. Mas é a conotação de pessoas que se amam, mas não no sentido homoafetivo. Então a mesma palavra amor que aparece nesses textos é a mesma palavra amor que aparece aqui em 2 Samuel capítulo 1 e versículo de número 26. Agora, como explicar que Davi vai dizer que o amor de Jonathan era mais precioso do que o amor de muitas mulheres? Porque os casamentos naquela época, principalmente os casamentos dos reis, eles eram feitos em acordos políticos, em pactos políticos. Então, na maioria das vezes, eles nem amavam essas mulheres, mas eles tinham esse pacto de aliança e casavam-se por um pacto, não por amor. Então, quando o texto diz aqui que o amor de Jonathan era mais precioso do que o amor das muitas mulheres, é porque em Jonathan, Davi achava mais apoio. Apoio para conversar, apoio para dialogar. Eu quero colocar esta questão aqui, direto do livro do pastor Lisânias, que ele vai explicar este versículo aqui, ó. Como choro por você, meu irmão Jonathan. Quanto eu estimava, seu amor por mim era precioso, mais que o amor das mulheres. Pouco antes, Davi se refere a Saul e Jonathan como amados e estimados. Nesse trecho, Davi usa a mesma expressão que no versículo 26. Então, no versículo 23, a expressão amor é a mesma. Então, não tem um relacionamento homoafetivo entre Saul e Davi, nem entre Jonathan e Davi. Agora, o ponto que eu queria aqui. Frequentemente, por terem casado por conveniência, muitos dos soberanos encontravam nos amigos mais apoio e companheirismo que nas próprias esposas. Por quê? Porque todo casamento que era celebrado não por amor, era celebrado por um pacto político. Agora, olha o que diz lá em Provérbios, capítulo de número 18 e versículo de número 24, para a gente entender este relacionamento de amor entre dois amigos. Olha o que diz o Provérbio 18 e 24. O verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Davi e Jonathan não eram homoafetivos, eram amigos mais próximos que um irmão. E isso é fato que acontece entre nós. Às vezes nós temos amigos que são mais chegados do que um irmão, como diz o texto aí. Então a palavra amor ali
não dá respaldo para que eu possa dizer que há um caso de um relacionamento homoafetivo entre Davi e Jonathan. Um outro texto também que é pego para dar respaldo ao relacionamento homoafetivo está lá em 1 Samuel, capítulo de número 20, 1 Samuel, capítulo de número 20 e versículo de número 41. Então, estou pegando alguns textos aqui desse relacionamento de amizade entre Davi e Jonathan, que é usado para tentar dar respaldo ao relacionamento homoafetivo dos nossos dias. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 20, versículo 41. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonathan, rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonathan. Davi estava indo embora. Essa postura de Davi de se curvar 3 vezes perante Jonathan, porque Jonathan era o príncipe, então mostra o respeito que Davi tinha, né, por Jonathan, o respeito que ele tinha pela hierarquia, e ele se inclina 3 vezes porque ele está diante do seu superior. E no final ele dá um beijo. Agora tem um detalhe. Esse beijo aqui era um costume do homem do Antigo Testamento. Era um costume do Oriente, como é um costume do Oriente até hoje. No mundo árabe nós vemos muito isso. Os homens, quando vão se cumprimentar, eles se beijam na face. Aqui o texto não está dizendo que Davi e Jonathan se beijaram na boca. Não. Aqui eles estão dentro de um costume do Oriente Médio, dentro do costume bíblico da sua época, em que eles se beijavam no rosto como sinal de respeito e para se despedir também. Então, até esse texto não dá respaldo para que eu pegue para dizer que eles tinham um relacionamento homoafetivo, sendo que nós estamos falando de um costume tanto dos povos bíblicos, como um costume que você vai no Oriente e você vê lá no Oriente as pessoas ainda mantendo esse costume, os homens mantendo esse costume de se cumprimentarem com um beijo no rosto e não na boca. Então não tem como eu dizer que aqui é um relacionamento homoafetivo porque eles se beijaram. O beijo não foi na boca. O homem oriental não beijava na boca, o homem oriental beijava na face. Mas tem outros casos na Bíblia que mostram que isso era um costume de se beijar na face. Você pega lá 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, Samuel beija Saul. 2 Samuel capítulo 15, versículo 5, quem chegava próximo de Saul, ele beijava. Você pega lá em 2 Samuel 19, 39, Davi e Barzilai também se beijavam no rosto, porque era um costume da época. 2 Samuel 1 e 26, a amizade ali é sincera, o que nós acabamos de ver. Então, essas alegações de que Davi e Jonathan tinham um relacionamento homoafetivo, porque a palavra diz que eles se amavam e porque eles se beijavam, ela não resiste a uma análise do texto sagrado. Agora, como eu disse logo no início do texto, desses vídeos, dessa série de vídeos sobre essa questão, e eu vou gravar mais vídeos sobre isso, analisando mais alguns outros textos também. A intenção aqui não é denegrir ninguém, a intenção aqui não é ser preconceituoso, não é ser homofóbico, mas sim ajudar. Prestar ajuda àquele que precisa de ajuda, porque eu também não posso forçar ninguém a querer a minha ajuda. Mas como diz o livro do pastor Lisânias Mouras, ele faz uma pergunta: cristão homoafetivo? Ou seja, que há cristãos sinceros que estão em nosso meio, que lutam todo dia contra essa pulsão homoafetiva para ter uma vida sincera diante do Senhor. A minha intenção é ajudar essas pessoas que querem ser ajudadas, porque eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado.
como eu falei nos primeiros vídeos, essas pessoas, elas não conseguem achar em nossas igrejas um ambiente salutar que elas possam sentar e abrir o jogo sobre essa questão. Que ela é um cristão, que ela luta todo dia para lidar com essa pulsão que ela tem, de ter essa atração homoafetiva. Ela sabe que é errado, ela sabe que ela não pode ver na prática homoafetiva, mas que ela luta todo dia e que às vezes ela precisa de uma ajuda, de um respaldo, e aonde ela deveria achar o respaldo, ela não acha. Então nossa intenção é essa, não é de denegrir ninguém, não é de ter um discurso aqui homofóbico e nem preconceituoso, mas sim prestar ajuda a quem precisa de ajuda, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar esses vídeos para que a gente consiga atingir as pessoas que porventura precisam ouvir o que está sendo falado, o que está sendo dito nesses vídeos aqui. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.